Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou convidar você primeiro para deixar seu like, seu dislike, se inscrever no canal, acionar o sininho, se puder compartilhar aí a publicação, eu agradeço demais assim. Hoje no Eu recomendo documentários, tá? Da Netflix. Um documentário que saiu o ano passado, o ano retrasado, na verdade agora estamos em 2021, né? Saiu em 2019, em outubro de 2019, sobre o Michael Hutchence, do In Excess. Um documentário muito legal, muito comovente, assim. Para quem não sabe, o Michael Hutchence foi o vocalista do In Excess, né, uma banda que fez muito sucesso assim nos anos 90. Eu tive a oportunidade de assistir o In Excess no Hollywood Rock, foi muito legal, um show maravilhoso assim. O In Excess fez sucesso assim até 97, que foi ele teve no In Excess até o ano que ele faleceu, né, que foi o ano do suicídio dele, então assim, só deixar claro. E aí eu não vou entrar no senso comum do suicídio dele, porque uma das coisas que eu achei muito legal nesse documentário foi assim, ele era australiano, o In Excess é australiano, tem um monte de música famosa aí, uma mais famosa, Beautiful Girl, By My Side, Mystify, que é a minha música favorita, ao vivo essa música foi muito legal, porque ele ficava Mystify, e aí o público cantava Mystify, oh me. Então assim, foi uma lembrança que eu tenho assim, muito legal dela. E o que é legal nesse documentário? Ele é feito com declarações em áudio e o arquivo pessoal de vídeo dele e as pessoas ligadas a ele. Então vai contar a história dele assim. Ele teve uma vida bem conturbada, né? A separação dos pais dele, um irmão dele que ficou viciado em drogas em função de uma rejeição. A mãe dele, por exemplo, quando ela se separou do pai dele, a casa dele tinha muitos artistas, né? Ele sempre foi um cara muito sensível e teve contato com, com o mundo de pessoas famosas, pessoas artistas, então um cara cosmopolita, se a gente pode dizer. E a mãe dele pegou as coisas e foi embora, assim, e largou o irmão. Então o irmão ficou com essa rejeição que ele carregou pro resto da vida, assim, e foi viciado em drogas e tudo mais, e o Michael Hutchence o ajudou bastante e tudo mais. Então ele vai contar a história do Michael Hutchence, é mais focado no Michael Hutchence do que no In Excess. É inevitável que você vai ter um momento que vai contar a história do In Excess, que é onde vai fazer com que a gente vai conhecê-lo, vai entender, né, o ponto de vista artístico dele e tudo mais. Então é muito legal, assim, eu recomendo demais, assim, esse documentário. Ele tem 1h30, 1h40, e aí ele vai contar a vida do Michael Hutchence, os amores. Eu não sabia, por exemplo, assim, ligo na música, quem é fã deve saber que ele teve um relacionamento com a Kylie Minogue, que fez sucesso também, que o sucesso não deixou. Então ele teve uma vida muito interessante, se você parar para olhar. Um cara que tinha uma casa na França, depois que ele começou a ganhar dinheiro, ele tinha uma casa na França, assim, maravilhosa, ele vivia, ele gostava de comer, ele gostava de beber, ele era um cara que ele era muito culto, assim, ele gostava de ler, né, como eu disse, um cara extremamente sensível, assim, e ele viveu muito bem a vida dele. Vai contar os romances que ele teve, as mulheres que foram importantes na vida dele, vai contar a história dele no Excess, e aí vai entrar um momento que começam a surgir os problemas na vida dele. Ele namorou aquela modelo do clipe do Chris Isaac, o Wicked Game, que todo mundo, todo rapaz, em algum momento babou por ela, assim, né? E ele namorou com aquela moça, então tem ela contando. E eles tiveram um evento na, na Itália que foi muito doido, assim. O Michael Hutchence, ele era fissurado naquele livro Perfume, para quem
sabe do que eu tô falando. Tem um filme também, que é o cara que ele tem o olfato extremamente apurado, e ele não tem cheiro. Eu vou fazer um vídeo sobre o perfume, tanto o livro quanto o filme, porque os dois são muito legais, assim, e eu acho que no final os dois acabam se completando. E o que aconteceu? O Michael Hutchence tomou uma porrada desse cara e ele caiu e bateu a cabeça no chão. E ele teve uma lesão cerebral que fez com que ele perdesse o olfato. Então no documentário vai contar exatamente, você começa a perceber um momento de transição na vida dele. Opa, vamos ser invadidos agora pelos policiais aqui. Bola cabeça. Os sons da vizinhança, que cada horário é um bagulho diferente. E ele perdeu o olfato. E aí vai explicando o que aí tem um médico, né, que vai mostrar o que foi que tratou dele e tudo mais, e vai tratar justamente disso, de mostrar como que a perda do olfato faz com que a pessoa dê uma pirada, assim, ela, principalmente para quem tinha. E ele, no caso, que ele era um cara extremamente sensorial. Ele gostava de comer, ele gostava de culinária, ele era um cara muito ligado ao olfato, um dos sentidos, né? Era um cara que gostava de namorar, né? Então, assim, a gente coloca lá que ele era quase um hedonista ali no documentário. E que isso vai afetá-lo profundamente. Ele vai começar a ter um sério problema de decepção em relação a isso, e vai ter uma depressão muito forte. Isso vai começar a se refletir no modo como ele vai começar a tratar as pessoas, então ele vai se tornar uma pessoa mais irritada, né? Que era o oposto, assim. Todo mundo no documentário coloca que ele era um cara muito legal, um cara muito bom, um cara super doce com as pessoas, e ele vai mudar esse comportamento dele. Motos. Aí tem até uma parte dele com a Kylie Minogue, quando eles estão na Itália, por exemplo, fazendo a turnê deles na Europa, andando de moto. Então, assim, é muito legal. Ó, apesar de muita coisa ser imagem amadora, a edição é legal. Você vai... mesmo que você talvez não seja fã do In Excess, você começa a ver um lado do Michael Hutchence que vai fazendo com que você tenha uma empatia muito grande por ele e uma admiração, assim. E aí é legal porque você vê assim, que apesar do final trágico dele, ele é um cara que curtiu a vida, que saboreou a vida, que aproveitou bastante. E aí eu vou entrar no ponto que você deve estar pensando aqui. Ele é o cara que se matou sem querer fazendo a asfixia. Não. O que eu achei mais legal nesse documentário eu tinha essa imagem, eu tinha essa impressão, e infelizmente eu assisti pensando um pouco nisso. Falei, pô, quando eu vi, eu adoro biografias, tá? Eu adoro biografias de música, são duas coisas que me fascinam, assim. Ele é um cara que eu sempre admirei, né? Que vocês é uma banda que eu acho legal. Eu trabalho, por exemplo, a Beautiful Girl, que é a música que aparece lá na propaganda da Dove, por exemplo, Beautiful Girl, Stay With Me. Quando você ouve, você pensa assim, Stay With Me, em função de Fique Comigo, tipo, esse Stay With Me, Fique Comigo. E esse Stay With Me Fique Comigo no sentido que a menina tá morrendo. Quando você assiste o clipe da Beautiful Girl, você vai ver que fala da opressão, da bulimia, por isso que a Dove usou na propaganda deles. Então é uma banda que tem uma sensibilidade muito grande, ele que escreveu essa música, né? E aí o que acontece? Ele vai morar na Inglaterra, ele se envolve com a mulher do Bob Geldof, o cara que fez o The Wall lá, que era uma apresentadora famosa no Reino Unido, e ele vai... O casamento dela com o Bob Geldof vai acabar, e ela vai morar com ele e vai levar as crianças. E o Bob Geldof vai entrar, não aceitar isso, vai entrar com um processo contra ela, né, pela guarda das crianças. Vai começar uma batalha assim horrorosa nos tribunais.
Na Inglaterra, você tem um grande problema, você vai ver assim, a Amy Winehouse, vários artistas foram vítimas disso, que os tabloides lá, eles são vorazes por fofoca, então eles pegam as pessoas para agir como abutre mesmo em cima dessas pessoas em relação a saber da vida deles, de fofoca. Tipo, você tem o The Sun lá, o Daily News, por exemplo, que são dois jornais que tipo os caras pagam grana assim absurda para paparazzi. E aí o Michael Hutchence começa a ter os paparazzi o tempo todo em cima dele, então ele sai de uma zona de conforto de que ele era um rockstar que tinha um assédio, mas um assédio moderado, para ter um assédio, e principalmente um tipo de assédio em cima da questão da fofoca, que é extremamente desgastante para a pessoa. Acontecendo esse processo, o Bob Geldof foi muito duro com a ex-mulher dele, aí uma moça falou que eles tinham opiáceo lá, heroína na casa, então ela perdeu a guarda das crianças. Foi um rolo, assim, e isso foi assim, na frente de todo mundo. Então quando você vai acompanhando, chegar nessa parte do documentário, você vê claramente o estresse dele, de sair, ter os paparazzi, ter a galera na parte da casa dele o dia todo. E aí ele vai para Austrália para fazer uma turnê com o Inexus, fazer alguns shows com o Inexus. E no dia 22 de novembro de 97, ele fala com ele liga para a mulher dele, que é a ex-mulher do Bob Geldof. Eles conversam, ela fala que teve mais um problema no tribunal, relata, imagina o desgaste, a relação deles já estava bem ruim em função disso, né? Que a situação deles está cada vez mais, a situação dela está cada vez mais difícil no tribunal em relação ao Bob Geldof e tudo mais. E ele se despede dela, fala com uma amiga e ele comete o suicídio. Então, na verdade, a história do Michael Hutchence não é nada daquilo que foi relatado, que ele tinha feito, foi um acidente, não. Porque ele tinha essa história de ser hedonista, de um cara de gostar de sexo, gostar de comer, gostar de viajar, gostar de curtir a vida, e criaram essa história em cima do suicídio dele, que ele foi curtir e aconteceu um acidente e ele foi enforcado, tipo que nem o David Carradine que aparece lá no Kill Bill, o Bill do Kill Bill. E o que é legal nesse documentário é que ele vai tirar isso, você vai perceber, quando você acompanha os fatos na hora, e ele assim, é extremamente, ele tem uma preocupação, principalmente quando entra nessa parte do relacionamento dele com a ex-mulher do Bob Geldof, de ser muito preciso na ordem das notícias e do processo das coisas que vão acontecendo, para você entender a espiral em que ele estava envolvido. Além dessa história dele estar sem o olfato, que ele estava pirando com isso também. Então ele chega um momento que ele não aguenta mais e ele vai lá e vai se enforcar no quarto de hotel. Não foi essa história. E eu até estava conversando com uma moça, uma amiga do Facebook, que é justamente isso. O que eu gostei nesse documentário é que tirou essa ideia dele, porque todo mundo só lembra dele em função dessa história, na maioria das vezes, do grande público. E a obra dele, a sensibilidade dele, a pessoa que ele foi, fica em segundo lugar. Então eu acho que esse documentário acaba fazendo justiça à obra, à história dele, mesmo ele tendo cometido esse ato de desespero de ter cometido suicídio. Não existe se suicidar ou suicidar-se. Sui quer dizer a si mesmo, sídio, matar. Então a palavra suicídio já quer dizer se matar. Se você usa o pronome reflexivo se ou antes ou depois, está errado, a pessoa já está matando. Se suicidar-se, então a pessoa vai morrer 3 vezes, tá? Então o modo de você falar é cometeu o suicídio. Então ele cometeu o suicídio num ato de desespero, de não aguentar mais aquela situação, e infelizmente a gente perdeu uma pessoa assim fantástica, que tinha muito mais para oferecer, né? O NXT chegou um momento que chegou a
a ser comparado com o YouTube, assim, de importância, de relevância e tudo mais. Eu tenho uma curiosidade, lá ele teve um projeto que ele se virou uma outra pessoa, então ele foi lançar um projeto solo para dar uma esfriada do sucesso do Inexus, né, para dar uma refrescada, e ele se lançou em 89 como Max Q. O Garth Brooks já fez isso também, até comentei acho que num outro vídeo aqui. Então ele se lançou como se fosse uma outra pessoa, uma outra persona, assim, as pessoas não entenderam direito, acabou não dando certo, né? Ele voltou pro Nexus, continuou com o Nexus e tudo mais. Então eu recomendo Netflix, digita lá Michael Hutchence, eu não lembro agora o nome, o documentário deixa eu só ver aqui. Documentário. É Mystify. O nome do que é a minha música favorita do Inexus, estou entendendo, que vai contar a história dele, e assim, é muito legal, vale a pena assistir, mesmo que você não conheça o Inexus, você vai, na verdade você vai descobrir que você conhece o Inexus, porque você vai ver um monte de música que você canta aí em festa e curte e tudo mais, e talvez você não saiba que sejam deles. O poema de hoje chama Reconstrução, e é naquele dia instável em que nada parece dar certo e tudo está fora do lugar, onde o nosso lado frágil fica difícil de esconder, e mesmo assim temos aquele medo instintivo de nos mostrarmos. Você sorriria? Você me abraçaria? Riria ou contaria para alguém? O que eu não permito a ninguém, inclusive o espelho e as suas reveladoras verdades, ver. Às vezes, precisamos inevitavelmente nos destruirmos para podermos novamente nos reconstruirmos. O destruir, aqui que eu estou querendo dizer, é começar de novo, não destruir no ponto que ele fez, que não tem volta, né? Mas é muito difícil. Todo mundo tem aquele dia que você fala assim, meu, chega, eu cansei, mas a gente tem que se vingar. O Lenine tem uma música que é muito legal, que ele fala assim, que ele é a favor da pena de vida, porque viver é duro demais e a gente tem que seguir em frente, porque viver machuca, mas também nos permite recomeçar. Eu nunca vou condenar uma pessoa que cometeu suicídio, porque é muito difícil imaginar que uma pessoa chegou num ponto onde ela não conseguiu ver mais nada além daquilo ali, daquela situação. Eu faço parte da Black Label Society Brazilian Chapter, e um dos mandamentos da Black Label é Suicide is not option. Então eu vou continuar insistindo aqui e brigando e batendo de frente com a vida até o fim, até ela não me permitir mais. Mas talvez a reconstrução, a destruição para a reconstrução não precisa ser uma destruição total, porque aí não dá para fazer mais nada, ok? Eu agradeço você estar aqui, peço para você deixar seu like, seu dislike, se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar aí, seria muito legal. Tem muita gente no Facebook curtindo, manos, eu preciso da ajuda, eu preciso da curtida aqui no algoritmo do Facebook, do YouTube aqui, para poder o vídeo ir em frente. Agradeço, se puder compartilhar o meu vídeo, como algumas pessoas têm compartilhado alguns vídeos no YouTube, eu fico muito feliz, eu agradeço. Mas eu preciso do like, do dislike, do comentário, nem que seja uma carinha, um fuck you, man, aqui no YouTube, ok? Grande abraço, a gente vai se ver em outros vídeos aí. Tchau, tchau.